Salve família Alviverde! Está começando mais um DaliCast, o seu ponto de encontro para a análise sem filtro do nosso Palmeiras. Eu sou o seu host e hoje o clima é de vitória com ponto de interrogação. O Verdão saiu na frente na final, 1-0 no Novo Horizontino, mas vamos falar o português claro. Que joguinho burocrático, hein? Mais de 70% de posse para ficar cruzando bola na área. A sorte é que o Carlos Miguel está em fase iluminada e o Flaco não perdoa. Mas aqui a gente vai além das quatro linhas. Porque o João Arias, um investimento de 155 milhões, ainda é banco nessa estratégia de banho-maria do Abel? E a bomba do dia, o ex-vice Genaro Marino abriu a caixa preta da diretoria de condomínio. Superávit de 300 milhões que some na hora de contratar? Ajeita o fone, aumenta o volume e vem com a gente que o papo hoje vai incomodar muita gente grande. O Palmeiras venceu, mas não convenceu ninguém. Salve família Alviverde, bem-vindos ao Dali Dali Daliô, onde a gente não se ilude com 1-0 chorado. Ontem em Barueri foi um jogo burocrático de dar sono e a pergunta que não quer calar: o Abel tá de brincadeira deixando Arias no banco? 155 milhões para ser arma de segundo tempo? Ah, faça meu favor. E se a nação acha que o problema é só em campo, o ex-vice Genaro Marino soltou a bomba sobre os 300 milhões que sumiram da conta. O bicho vai pegar, porque aqui o papo é reto contra essa diretoria de condomínio que acha que clube é banco. O sistema é bruto. A mais pura verdade. Os dados táticos lá de Barueri e os balanços financeiros do clube contam exatamente a mesma história. Uma história de chorar, né? Pelo amor de Deus. Uma história de estagnação profunda. Para quem nos acompanha hoje, a nossa missão principal nesta análise editorial é destrinchar essa vitória. Uma vitória totalmente apática. Sim, esse 1-0 burocrático contra o Novo Horizontino no primeiro jogo da final do Paulistão de 2026. E o objetivo é rasgar a cortina de fumaça das desculpas táticas daquela coletiva. E jogar luz naquelas denúncias financeiras absurdas. Exato. Existe um abismo monumental entre o que a administração propaga e o que o time mostra no gramado. E que pobreza técnica, meu. Bom, o negócio ontem foi uma calamidade pública. Eu quase tive que, tomar um café com energético na veia para não desmaiar de tédio na televisão. O mapa de calor da partida ilustra essa ineficácia de forma muito fria. Falam em controle de jogo. Que controle, mano? Pois é, a equipe manteve uma média assustadora de 70% a 72% de posse de bola o jogo todo, mas a bola ficava só rodando lá atrás. Toca pro zagueiro, devolve pro outro zagueiro, um toquinho de lado irritante, parecia caranguejo, bicho. No futebol moderno, posse de bola sem quebra de linhas é um convite ao desastre. O Novo Horizontino do Anderson Moreira entendeu isso e entregou a bola de propósito. Claro, os caras não são bobos. Eles formaram um bloco baixo, extremamente compacto. Forçaram o que a análise tática chama de posse em U. A bola ia do lateral direito para os zagueiros, cruzava para o lateral esquerdo E voltava tudo de novo. O time não tem um pingo de verticalidade, não tem filtração. Dessa avalanche toda de posse, criaram o quê? Míseras 2 chances reais de gol. Diante do ferrolho, o meio-campo simplesmente abdicou de construir pelo chão. Abdicou e apelou pro famoso chutão. Chutão disfarçado de lançamento, né? Tá de brincadeira. O meio-campo virou um cemitério de jogadas, meu. O que obrigou o Marlon Freitas a atuar fora de sua característica ideal de transição curta, ele precisou dar um passe de 41 metros. 41 metros, lá de trás, num desespero total para achar o Souza nas costas da zaga. Uma assistência rápida do Souza que sobrou para a finalização rasteira do Flaco Lopes. E analisando friamente o lance, precisamos reconhecer a fase do Flaco. Os números dele são bons. Ele tem segurado os números ofensivos, chegou a 7 gols na temporada. Sim. 6 deles anotados no Paulista. Ele tem participação direta em 37% dos gols da equipe neste ano. Superou o goleiro Jorge com muita frieza. Ninguém tá discutindo a fase do cara, eu bato palmas pro Flaco. Mas a nação alviverde que acompanha a resenha tem que ser fria agora. Esse gol foi um lampejo. Um lampejo isolado. E é um dependendo de lançamento lotérico dar certo uma vez a cada 90 minutos. Não é sustentável. Lógico que não. E a maior prova de que o time estava no apagão, um nervosismo absurdo de não conseguir jogar, foi aquele pênalti bizarro. O lance do pênalti não é um evento isolado.
é o sintoma crônico da desorganização da equipe. O Novo Horizontino adiantou a marcação e engoliu a nossa saída de bola. O Andrés Pereira falhou feio ali. Uma falha dupla. Ele recebe de costas, pressionado, erra na primeira tentativa de giro, tenta recuperar e erra o passe de novo. Aí a defesa fica escancarada e o Gustavo Gomes tem que cometer aquele pênalti desesperado no Vinícius Paiva. Exatamente. O desenrolar trouxe alívio porque o Carlos Miguel defendeu a cobrança do Robson. Ficou estático no meio do gol e leu a batida. Alívio? Pô, os caras comemoraram aquela defesa como se fosse título mundial e palmas pro Carlos Miguel, gigante, evitou um vexame em casa. Mas pensa comigo na lógica do futebol. Pois não. Se o nosso goleiro precisa vestir a capa de super-herói num jogo onde a gente tem 72% de posse, o sistema tá falido. Aquela defesa não atesta que a nossa zaga é uma muralha. Pelo contrário. É o recibo assinado de que a criação no ataque foi nula. O time perdeu o controle mental e entregou a paçoca. O Carlos Miguel apagou o incêndio porque os caras da frente não conseguem fazer o básico. Esse raciocínio é totalmente respaldado pelos fundamentos da análise esportiva. Quando o goleiro é o protagonista em um jogo de domínio territorial massivo, o volume de jogo é uma ilusão. Uma ilusão que a galera percebe na hora. O adversário não sofreu pressão real. E a bolha do futebol não perdoa. Os ex-jogadores identificaram essa passividade. Identificaram e bateram sem dó. A nossa audiência sabe muito bem o que o Neto falou na transmissão. E dói, sangra o coração, mas a gente tem que escutar. Ele cravou em rede nacional que a atuação foi ridícula. Uma palavra forte. Forte, mas real. Ele disse que o Wenderson Moreira deu um chocolate tático no Abel. Pô, o técnico do Novo Horizontino deu um nó no treinador mais caro do continente. O Neto ainda fez uma projeção preocupante. Disse que se enfrentar o Corinthians valendo é chocolate. O rival tirando sarro em cima da nossa falta de futebol. Eu fico indignada, meu sangue ferve. A linguagem da transmissão é hiperbólica, mas o cerne tático está correto. O Novo Horizontino bloqueou os corredores centrais e isolou nossos pontas. Porém, o que torna esse apagão indefensável não é só o gramado. É o banco de reservas. Chegamos no ponto que me deixa louca da cabeça. John Arias, maior reforço da janela. 155 milhões de reais. Orçamento de cidade do interior, mano. E o cara fica lá encostado no banco de plástico enquanto o time chora pra triangular uma bola. Entrar aos 14 do segundo tempo. Tá de sacanagem. É um deboche com o torcedor. É fundamental destrinchar a justificativa do treinador para isso. Na coletiva, o argumento principal foi a lesão do Vitor Roque na semifinal contra o São Paulo. Sim, saiu chorando. Segundo o técnico, isso forçou a entrada do Souza para compensar a infiltração. E sobre o Arias, a alegação institucional foi de que ele precisa ser, entre aspas, integrado aos poucos. Integrado aos poucos? Estamos falando de Champions League ou de escolinha de base? Quem compra uma Ferrari de 155 milhões não deixa na garagem pegando poeira, meu. Coloca o craque pra jogar. E o mais curioso é analisar os dados dos 30 minutos em que o Arias esteve em campo. Ele foi o líder isolado de dribles da equipe. Tá vendo? Foram duas ações individuais bem-sucedidas que quebraram a primeira linha de marcação do Novo Horizontino. Ele não demonstrou qualquer falta de ritmo que justificasse essa cautela. Nenhuma. E a desculpa esfarrapada do calendário. Aquela ladainha sagrada de que o time teve um dia a menos de descanso. Essa é a justificativa que entra em colapso matemático imediato. Totalmente. A comissão técnica repetiu que o grande vilão foi o desgaste físico e o ácido lático da semifinal intensa. Ora, se a raiz do problema é a estafa muscular dos titulares... Como é que o cara me deixa no banco, justo o jogador milionário que tava com a perna fresca? O Arias não jogou a semifinal. Ele estava sem nenhum desgaste acumulado na semana. É uma hipocrisia, bicho. A conta não bate. Se o time tá se arrastando, bota o craque pra correr. Essa conversinha de falta de ritmo não cola. Ter o Arias sem ritmo, quebrando marcação, é 1000 vezes melhor do que ver o time refém de zagueiro chutando bola pra cima. A falta de ritmo dele é um problema muito menor do que a fadiga generalizada do elenco. Mas sabe o que é o pior? Esse caos tático no gramado é só a pontinha do iceberg. A verdadeira sujeira, a verdadeira escuridão
Tá nos gabinetes. E é exatamente para os gabinetes que a nossa investigação se volta agora. O desempenho engessado frequentemente reflete a política administrativa. O ex-vice de futebol, Genaro Marino, trouxe a público denúncias que expõem um paradoxo nas finanças. Aquela bomba dos balanços financeiros. A gestão divulgou um fechamento de balanço referente a 2025 com um superávit recorde, um valor próximo a estonteantes 300 milhões de reais positivos. 300 milhões. Pô, o torcedor escuta isso e já pensa em contratar o meio-campo do Real Madrid. Mas a realidade é um tapa na cara. A realidade contábil do futebol é oposta. Segundo Genaro, apesar de anunciarem esses 300 milhões, o departamento de futebol virou a temporada com um orçamento para investimentos de apenas 10 milhões de euros. Tá aí, a cara da gestão de planilha. É exatamente isso. O gráfico fica bonito no computador, mas na prática... Na prática, 10 milhões de euros é irrisório no mercado inflacionado atual. O impacto foi o congelamento de contratações cruciais, como a do zagueiro Nino e de um camisa 5 de imposição, que atrasaram e só vão chegar no meio do ano se chegarem. Cadê os 300 milhões? Se não tem verba para trazer um volante no começo do Paulista, para onde está indo o dinheiro? Para entender o peso dessa asfixia, precisamos olhar para 2025. O clube gastou cerca de 700 milhões de reais na operação de futebol e manutenções. E qual foi o retorno em taças? 0. Perda do Paulista para o rival. Eliminação na Libertadores, Copa do Brasil e perda do Brasileirão para o Flamengo. Foi um ano de alto custo e vazio esportivo. Dinheiro no caixa rendendo juros não significa nada se não vira título. Não significa absolutamente nada. Ninguém cobra ingresso para a torcida olhar a planilha de Excel no museu do clube. E o que me deixa completamente revoltada é a blindagem criminosa dessa diretoria. O muro de proteção midiática. É. A gente liga a TV e vê gente como o Gotino gastando tempo para elogiar a piscina do clube social. A pista de patinação no gelo é linda. Pô, essa turma do PowerPoint acha que tá administrando um clube de campo para ricaço. Esse fenômeno de exaltação das obras é uma manobra clássica de desvio de atenção. É, para esconder a bagunça. Enquanto eles inauguram piscina de onda artificial, nosso time sua sangue para ganhar de 1-0 com chutão. Agradam os sócios patrimoniais, mas criam uma cortina de fumaça sobre a falta de reposição no futebol. E isso alimenta uma perigosa zona de conforto. Porém, o campo é implacável, e essa zona será testada no próximo final de semana. O alerta vermelho não está só piscando, está gritando. Sirene de ataque aéreo, mano. Domingo a guerra é lá no Jorge Ismael do Bijazi, em Novo Horizonte. E se tem alguém aí achando que já tá no papo, pela vantagem do empate, acorda pra vida. A pedreira vai ser insana. A análise pré-jogo demanda cautela extrema. Temos a vantagem do empate, sim, mas o Novo Horizontino tem inquestionavelmente a melhor campanha geral do campeonato. E o fantasma do primeiro semestre, né? Exato. Foi esse mesmo Novo Horizontino que aplicou a maior humilhação estrutural da era Abel, aquele 4-0 incontestável na primeira fase. Eles já provaram que sabem punir os buracos na nossa defesa. Provaram e não tem um pingo de medo do peso da nossa camisa. Se o time entrar com aquela apatia de Barueri, nós vamos tomar um sacode histórico. A nação exige postura. Não dá pra ficar rezando por outro milagre do Carlos Miguel. Ou por gols anulados pelo VAR. Como aquele impedimento milimétrico do Gomes. O recado tá dado para essa diretoria banho-maria. Se o time pipocar no domingo e entregar o campeonato de mão beijada, um novo fracasso na conta de 2026 vai ser imperdoável. A arquibancada não vai engolir seca de títulos com desculpa de contabilidade redondinho. Essa é a grande reflexão para quem acompanha o nosso debate de hoje. A conexão entre os milhões imobilizados no banco de reservas, na figura do Arias, e os milhões acumulados nos cofres. Expõe a grande falácia da gestão, meu. A responsabilidade fiscal é o meio, não o fim. O superávit é estritamente inútil se a bola não rola com fluidez. Extrato bancário positivo não entra na área para cabecear. E nota fiscal não desarma contra-ataque. Falou e disse. Conta bancária recheada não comemora gol. E para fechar nossa resenha de hoje, eu deixo uma pimenta pra galera refletir. A nação alviverde precisa ficar atenta ao dia 17 agora. Reunião do Conselho Deliberativo.
A chapa vai esquentar. Será um momento de confronto sobre esses números. Será que a verdadeira face das finanças vai aparecer quando os conselheiros apertarem o botão de pânico? Nessa planilha mágica deles, tem 400 milhões estimados em vendas da base neste ano de eleição. Um cenário muito instável considerando o mercado atual. E se o mercado europeu fechar a torneira? Da onde vão tirar dinheiro para tapar o rombo que eles mesmos criaram segurando caixa? Fica o alerta para ninguém ser feito de bobo. Valeu demais a todo mundo que acompanhou a nossa análise. Continuem ligados, porque o sistema é bruto e a paixão por essa camisa não tira férias. A gente volta no próximo debate direto do Caldeirão de Novo Horizonte. Dali, fui. Família, a vantagem é nossa, mas o alerta está ligado para o jogo no interior. Se o Palmeiras continuar com essa gestão de planilha, que prioriza o banco e esquece o campo, o título pode ficar mais difícil do que parece. Mas e você? O que achou das verdades que o Genaro Marino soltou? O Arias tem que ser titular absoluto ou o Abel está certo na cautela? Não guarda essa opinião para você. Comenta aí no nosso vídeo ou interage com a gente nas redes sociais. Se você curtiu esse episódio, não esquece de se inscrever caso ainda não seja inscrito e compartilhar o link com aquele amigo palmeirense que também não passa pano para ninguém. Valeu pela audiência, um abraço de gol e... Dali, o canal da torcida Alviverde.